cabeça parece não parar quieta, pulando de um assunto para o outro, você tá ali tentando conversar e de repente, pronto, a mente viajou. É uma sensação, bem, intrigante, às vezes até meio frustrante, né? E é bem sobre isso a nossa conversa hoje. A gente pegou um material bem detalhado, sabe, que lista 15 características que aparecem muito em adultos com o TDAH. A ideia é destrinchar isso um pouco, entender melhor. Exatamente, e olhar para essas características é super útil. Não para sair se diagnosticando, claro, mas é como ter um mapa, né? Para entender certos padrões de comportamento, de pensamento que podem, sim, impactar o dia a dia. Legal. Bom, vamos começar então pela parte da atenção. O material que a gente viu usa uma metáfora ótima. A mente como uma antena parabólica. Fica captando tudo em volta, né? Dificulta focar numa coisa só. É daí que vem essa distração fácil. Sim, é uma boa imagem. O material sugere que isso acontece por causa de um excesso de pensamentos, todos meio que, ao mesmo tempo. Então, sustentar o foco numa única coisa fica difícil. Daí vem aqueles brancos na conversa, sabe? Ou a dificuldade em seguir uma instrução mais longa. A mente, ela simplesmente salta para outro lugar. Nossa, interessante. E fala também sobre cometer erros, tipo na fala, na leitura, talvez pela própria velocidade do pensamento. Até menciona uma possível ligação com dislexia. Mas o que me pegou mesmo foi o paradoxo do hiperfoco. Quer dizer, tem essa dificuldade geral de concentração, mas aí, de repente, um foco absurdo numa coisa que interessa muito. Como pode? É, esse é o ponto-chave, eu acho. Não é bem uma falta de atenção total, percebe? É mais uma instabilidade. A atenção está geralmente meio dispersa, sim, mas quando algo realmente fisga o interesse e o material liga a isso a liberação de dopamina, aí a mente pode travar naquilo com uma intensidade incrível. Ah, entendi. É como se a tal antena parabólica finalmente achasse um sinal super forte, sabe? E aí ignora todo o resto. O material até dá umas dicas práticas, tipo ser sincero quando se perde, opa, me perdi aqui, pode repetir, ou até um apoio externo. Ei, olha para mim um instante para ajudar a reconectar. Faz todo sentido. Essa instabilidade na atenção que você falou parece ligada ao outro ponto forte do material. A impulsividade e a inquietação. Aquela coisa, sabe? De ser meio desastrada, derrubar coisas, esquecer a chave. Isso também vem daí. Olha, o material conecta bastante isso sim. A mente está lá na frente ou em outro lugar e o corpo age meio no automático. Aí acontecem os tropeços, os esquecimentos. A impulsividade também explica muito aquela dificuldade em esperar a vez de falar, né? Sim, de interromper. Isso. Não é por maldade ou falta de educação, geralmente. É que o pensamento vem tão rápido que a pessoa não consegue segurar. O material até faz uma diferenciação que achei curiosa, sobre a desorganização no TDAH ser diferente da que pode ou não aparecer no borderline, por exemplo. Destaca a natureza mais funcional dessa desorganização no TDAH. Entendi. E tem a inquietação física também, né? Que o material descreve. Mexer os pés sem parar, fica rabiscando, mesmo em adultos, e aquela tendência a começar 1000 coisas ao mesmo tempo. E ter dificuldade para terminar, né? Exato. E a fala acelerada, emendando um assunto no outro. O texto associa isso mais aos tipos hiperativos. Sim, essa dificuldade em persistir, em levar a tarefa até o fim, é descrita como um desafio bem central. E a fala muito rápida, sem pausa, pode atrapalhar a comunicação, né, o diálogo. Aprender a respirar, ouvir o outro, se torna algo essencial, mas que o próprio fluxo de pensamentos dificulta. E como tudo isso impacta a pessoa, emocionalmente, socialmente. O material fala bastante de baixa tolerância à frustração, especialmente quando as ideias da pessoa não são aceitas ou um processo mental é questionado. Pois é, e eu acho interessante que a fonte diferencia essa frustração. Diz que no TDAH, ela parece mais ligada a quando uma linha de raciocínio, uma ideia, é invalidada. Não tanto quanto no borderline, que seria, segundo o material, uma frustração mais ligada ao afeto, à relação em si. No TDAH seria mais cognitiva, talvez? Compreendo a diferença. O material também lista impaciência, irritabilidade, umas oscilações de humor. É quase como se o cérebro estivesse num ritmo tão acelerado que o mundo parece lento demais, irritante. Pode ser uma forma de ver, sim. Essa dissonância entre a velocidade interna e o ritmo externo pode gerar essa irritabilidade.
E menciona também uma tendência a buscar situações de risco, ou até a desenvolver compulsões. Qual seria a ligação disso tudo? Bem, o texto levanta a hipótese de ser uma busca por estímulos, sabe? Uma tentativa muitas vezes inconsciente de aumentar os níveis de dopamina e noradrenalina no cérebro, especialmente no lobo frontal, onde estariam mais baixos. É como tentar acordar o cérebro, sentir mais intensidade, mais foco, mesmo que por caminhos que podem ser prejudiciais, como o risco ou a compulsão. Isso bem. Anos se sentindo diferente, lutando com essas coisas sem nem entender o porquê. Exato. Acaba levando a pessoa a se sentir inadequada, né? E os prejuízos na vida afetiva, social, acadêmica, profissional são um reflexo disso. Sem dúvida. Essa baixa autoestima é relatada como um fardo bem pesado. Vem dessa sensação de não se encaixar, de remar contra a maré, de ter dificuldades que nem sempre são compreendidas, nem pela própria pessoa, nem pelos outros. Então, para a gente amarrar aqui, temos esses eixos principais, né? Desafios bem claros na atenção, no controle dos impulsos, essa inquietação que não para, e tudo isso com um impacto emocional e funcional bem significativo. Isso. E a relevância de ter esse mapa, como falamos no início, é poder reconhecer esses padrões. Não para colocar um rótulo, mas para trazer compreensão, sabe? Talvez até um alívio para quem se identifica ao entender de onde podem vir certas dificuldades que se repetem. É um passo informativo importante, sem substituir, claro, uma avaliação profissional séria. E uma última coisinha do material que eu achei bem sensível. Apesar de todas essas dificuldades, ele menciona uma tendência à bondade, um carinho especial por animais, por idosos, um lado humano que transparece. É um contraponto interessante, né? E para deixar uma pulga atrás da orelha, o material toca num conto fascinante. O hiperfoco. A gente falou dele como sintoma, né? Por causa da dificuldade no controle geral da atenção. Mas e se a gente pensar diferente? Como essa capacidade de concentração super intensa poderia ser usada? Talvez como uma força, uma habilidade única em certas áreas, certas profissões? Fica aí a reflexão, né? Sobre como uma característica, às vezes vista só como problema, pode ter um potencial escondido.